Oi, oi, oi! Daiane Faria, psicóloga especialista em hipnose clínica, e hoje eu trago um caso real de um homem muito bem sucedido na área da política, assessor político, que tinha dificuldade em falar em público. Esse homem já tinha feito, obviamente, cursos e mais cursos de oratória, já havia buscado uma série de tratamentos terapêuticos, mas ainda assim, quando chegava ali, em uma reunião ou na frente de pessoas muito importantes, aquele tremor, aquela ansiedade tomava conta dele. Fique comigo até o final para você entender como, na verdade, o problema não era o medo em falar em público, mas algo que ocorreu lá na infância dele que se repetiu durante toda a vida desse homem. Bom, se você está chegando agora, é muito importante que você entenda. Esses casos eles são autorizados pelos meus clientes desde que seja mantido o sigilo e a confidencialidade das informações. Então, esse homem, quando ele me procura, ele simplesmente estava prestes a ser promovido, mas no novo cargo exigia que ele falasse muito em público. E isso estava fazendo com que ele repensasse essa promoção. Detalhe, pessoal, essa promoção mudaria todo o rumo da vida dele para mais abundância, mais prosperidade e mais tempo também com a família dele. Sabe o que é interessante em casos assim? Eu atendo muitos homens e mulheres que passam pela mesma situação. Às vezes pessoas ali que já tentaram outras alternativas e quando chega na hora de falar em público, sente aquele tremor, muitas vezes a voz chega até a ficar trêmula, ou simplesmente, como a maioria fazia antes do tratamento comigo, fugia das situações que os colocavam nessa situação. E olha só que interessante, quando a gente olha para o medo de falar em público, parece ser algo simples de resolver. Eu sou programadora, né? Eu já fiz programação neurolinguística e ali a gente aprende muitas técnicas de comunicação, técnicas de oratória, técnicas de linguística para que você fale bem. Mas por que essas técnicas normalmente não funcionam para essas pessoas? Porque o verdadeiro problema delas não está no medo de falar em público, mas em algo que ocorreu ali e que o medo de falar em público é o resultado desse conflito que está ocorrendo ali dentro dela. Esse meu cliente, um homem muito bem sucedido, que lutou a vida toda para estar onde ele está, veio de uma família muito escassa, de uma situação muito difícil, mas ele literalmente deu a volta por cima. Ele se tornou a grande referência, ele vem de uma cidade pequena, ele se tornou a grande referência tanto para a família quanto para a cidade dele. Mas aquele medo que agora estava colocando em xeque a carreira dele sempre existiu. Durante a nossa conversa ali, eu pergunto para ele, eu falo, fulano, mas desde quando você sente esse medo? E ele fala, Daiane, desde que eu era criança, que tinha que fazer alguma coisa na escola, eu detestava. Ou eu adoecia quando tinha quadrilha na escola, minha mãe insistia para me colocar, mas eu nunca gostei de ficar exposto. Preste atenção, olha só. Eu perguntei do medo de falar em público, ele vem dessa questão da exposição. Claro que, obviamente, quando a gente está falando, nós somos o centro da atenção. Mas existe algo ainda mais profundo por trás disso e me acompanhe para você ver que interessante esse caso. E ali, né, ele comenta também de situações na adolescência que ele teve dificuldade de relacionar por causa dessa dificuldade de falar ali. Ele teve dificuldade também, né, de se envolver com as garotas porque era muito tímido, tinha muita dificuldade ali de aproximar, de conversar, enfim. E ele comenta que na vida adulta dele, ele tomou uma decisão. Ele falou, eu vou procurar uma função que me exija ter isso, que me exija falar em público. E assim ele fez. Ele passou num concurso, entrou para um cargo e ali ele sempre buscava se envolver em reuniões, em situações para que ele enfrentasse aquele medo de falar em público. Só que obviamente que ele tinha danos com isso, né? Muitas vezes ali diarreia, passava mal, passou a fazer uso de medicamentos para ansiedade. Então, basicamente, hoje ele chegou no limite dele e decidiu que iria tratar isso de uma vez por todas. Ele me encontrou pela internet um pouco desconfiado ali. É comum, às vezes, as pessoas, né, têm uma ideia da hipnose que o mercado infelizmente traz, uma ideia bem ruim, uma coisa muito mística, e não é isso.
A hipnose nada mais é do que um estado de entrega, que eu vou usar esse estado para fazer uma viagem, um mergulho bem profundo ali junto com o meu cliente, para entender o que de fato tá por trás ali daquele medo de falar em público. E, gente, vocês não acreditam, olha só. Quando ele tinha 8 anos, a família resolveu fazer uma festa surpresa para ele. Ele era um garoto isolado, sofria bullying na escola, tinha poucos amigos e a família decidiu fazer uma festa para ele. O que vocês acham que aconteceu? Vocês acham que foi alguém nessa festa? Vocês acham que algum coleguinha foi? Ele não era bem visto. Ele era um garoto estranho. Ele não era um garoto sociável. Só que não apareceu ninguém. Simplesmente não apareceu nenhum dos coleguinhas dele. Só a família ali, óbvio, que estava ali com ele, mas nenhum coleguinha. Aquilo gera um trauma tão gigantesco na mente do meu cliente, porque não é o fato de não aparecer ninguém, entende? Isso dói, claro que dói, mas é como ele se sentiu diante daquilo que estava ocorrendo ali. E na hora ali, né, eu pergunto para ele, eu falo, fulano, congela a cena, me diga como você tá vendo o seu garoto ali passando por essa situação. Ele começa a chorar ali comigo, né? Todo o tratamento ele é feito online. Ele começa a chorar e ele fala assim: é isso, Daiane, é isso. Eu sinto essa sensação, eu sinto que ninguém vai me ouvir, que ninguém quer saber de mim, que eu não sou importante. Além desse fato, existiram outros fatos que ocorreram que colaboraram para aumentar esse medo de falar em público. Além desse e vários outros, existe um outro também que eu quero trazer para ilustrar ainda mais. A mãe dele sempre foi uma mulher muito protetora. Por quê? Ela já tinha perdido um filho. Então, automaticamente, né, esse meu cliente, ele vem logo depois que ela perde esse filho. Eu não sei exatamente se era um bebezinho ou se não chegou a nascer, mas foi algo mais ou menos assim. E ali essa mãe, claro, né, se você tá me assistindo aqui e é mãe, você sabe disso, toda apreensiva, toda super protetora, toda cuidadosa, então houve também essa super proteção na mãe ali para com o meu cliente, o que fez com que aquele sentimento de insegurança, de não ser exposto, de não ser ouvido, de não ser visto, ficar cada vez mais evidente ali dentro dele. Automaticamente ele vai crescendo, vai enfrentando, vai trabalhando vários desses aspectos, mas esse ponto ali, né, do não ser visto, não se sentir amado, ter essa super proteção da mãe, era o que estava em conflito ali dentro dele. E talvez você possa se perguntar, mas Daiane, ele só tinha 8 anos, a mãe fez isso para querer protegê-lo. Claro, com certeza, mas o nosso inconsciente ele é atemporal. Não importa se isso aconteceu quando você tinha 5, 8, 10, 15, 20 anos. Tudo está no mesmo lugar. Então, o impacto emocional daquela memória, ela gera em você sentimentos e comportamentos que talvez é o que está te atrapalhando a avançar, a romper com esse medo de falar em público. E aí esse caso ele é bem interessante, né? Porque ele resolveu iniciar o tratamento antes da reunião de apresentação ali, né? Porque ele seria nomeado e ali ele teria que fazer essa reunião de apresentação com mais de 50 pessoas. Então ele quis tratar isso antes dessa reunião. E chegou no dia da reunião, ele me mandou uma mensagem, ficou super bem até então, chegou no dia da reunião, ele me mandou uma mensagem desesperado, dizendo o seguinte: Daiane, o que tá acontecendo? Eu tava muito bem, eu tava confiante, eu tava seguro, e agora que tá chegando a hora de ser a minha vez de falar, eu tô aqui nervoso. E aí eu gravei um áudio pra ele e falei: que bom que você tá nervoso, fulano, esse é um momento importante na sua vida. Você vai ser nomeada a algo que você trabalhou tanto para chegar aí. E esse nervosismo, ele é natural, a gente não consegue romper, né? Poxa, até eu, às vezes, quando eu vou falar para grandes massas, assim, a gente sente essa insegurança, ele é normal. Só que, fulano, lembre-se que na hora que você chegar lá, todos estarão ali para poder te ouvir. Esse é o seu momento. Pum! O que eu fiz? Se o grande conflito ali era algo do medo de estar exposto, de não ser ouvido, eu trago para ele o racional. A gente fica nervoso mesmo diante de situações tão importantes, mas eu trago também mostrando para ele que ele está no controle, que tudo que ele precisa ele tem ali e agora.
E ali depois ele me conta, né? A gente teve uma outra sessão, esse caso foram de 2 sessões. E ali depois ele me conta que ele fala assim: e eu terminei, Daiane, e na hora que eu ia falando, meu coração foi diminuindo ali, o batimento cardíaco. Eu fui me sentindo tão confiante que eu reparei pelas fotos, que as fotos no início eu estava um pouco encurvado e no final meus ombros estavam abertos, meu queixo, eu estava muito bem posicionado. Eu fico muito feliz com esse caso porque realmente ele é um homem que merece muito o lugar que ele tá, vai ajudar centenas de pessoas com o cargo que ele vai ocupar. E era uma pessoa que, por esse medo, sabe, estava prestes a colocar em risco a carreira, a felicidade, não só dele, mas da família também. E hoje, quando eu fui gravar esse caso, eu mandei uma mensagem para ele, né? Porque ali a gente trabalhou, inclusive, outros aspectos da vida dele, que ele percebeu quão útil e benéfico foi o processo ali, principalmente com o uso da hipnose. Então nós trabalhamos outros aspectos da vida dele. E aí hoje eu mandei a mensagem para ele contando que eu ia gravar o caso dele e eu trago aqui para vocês a resposta dele com muito orgulho, com muito amor, porque esse foi um caso ali, né, em que a gente trabalhou muitas questões para ele de fato alcançar esse lugar. É isso, pessoal. Muitas vezes a gente tá olhando pra dor errada, sabe? Talvez você tá aí com medo de falar em público, fazendo um cursinho pra oratória, querendo falar bem, quando na verdade o seu problema pode ser coisas que você nem imagina, mas que estão em conflito aí dentro de você, pedindo você de viver toda essa potência que você é. Porque eu brinco o seguinte: todos os meus clientes, olha que não são poucos os clientes que eu atendo com essa demanda. Eu falo assim pra eles: sabe por que isso incomoda vocês? Porque vocês são ótimos comunicadores. Vocês comunicam muito bem, mas esse medo impede vocês. E aí muitas vezes vocês acabam dando um passo pra trás, sabe? Ali deixando o medo tomar conta. E se você sente esse incômodo, se você sente que chegou a hora de resolver isso, faz uma avaliação gratuita aqui comigo, eu tenho certeza que tem algo aqui que a gente pode te ajudar, beleza? Se fez sentido, comenta, deixa seu comentário, compartilha, manda esse vídeo para aquele amigo que você sabe que tem essa dificuldade, se inscreva no canal e fique comigo até a próxima semana para mais um caso real. Um abraço, pessoal!